Oi, gente, meu nome é Vivian, sou intercessora do Ministério Sementes de Amor, junto com a mentora Silmara. Nós estamos lendo o livro Mulheres Sábias e este mês nós vamos estudar a respeito do 6º capítulo, que fala que a mulher sábia sabe como pensar, sentir e desejar. A maneira que nós lidamos com os nossos pensamentos, sentimentos e desejos pode ser agradável ou desafiadora e até mesmo cheia de descontentamento. Fomos criadas à imagem e semelhança do nosso Senhor. Foi Ele que nos presenteou com essa capacidade de pensar e sentir. Essas duas características, elas trazem sentido à nossa fé e à nossa caminhada com Cristo. E a Bíblia nos ensina que os nossos sentimentos, eles devem estar submetidos aos nossos pensamentos, né? Sem pensar, nós acabamos colocando os nossos sentimentos à frente de nós, né? A gente até, como mulheres, nós somos conhecidas como aquelas que deixam as emoções à flor da pele, deixam as emoções falar mais alto do que os nossos pensamentos. E a palavra no livro, ele está dizendo assim, que a mulher sábia nutre e cultiva os seus pensamentos, de modo que os seus sentimentos sejam controlados e para que seus desejos sejam formados em torno de princípios bíblicos. Quando lá no livro a gente lê nutre e cultiva, ele está explicando no sentido de alimentar, desenvolver, aperfeiçoar, no sentido de consagrar os nossos pensamentos. Quando ele fala de modo que os seus sentimentos sejam controlados, controlado, né, no sentido de limitados, seus desejos sejam limitados, refreados, reduzidos, para que os seus desejos sejam limitados, né? Ele fala formados, sejam disciplinados, aliás, seus desejos sejam limitados, instruídos, disciplinados, conforme a palavra de Deus. Provérbios, ele nos ensina que Deus é a fonte da sabedoria. E a mulher sábia, ela vive de acordo com os mandamentos de Deus, colocando em prática os ensinamentos que ele tem através da palavra. Provérbios, eles nos mostram também que o nosso coração, ele se refere a muito dos nossos sentimentos e envolve muitas das nossas vontades. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre os nossos pensamentos. O que o livro de Provérbios diz a respeito dos nossos pensamentos? Quando nós pensamos, nós conseguimos trazer os ensinamentos de Deus e lembrar como Cristo é, colocando os nossos sentimentos submissos a Deus. No livro de Provérbios, no capítulo 28, versículo 26, diz assim: os que confiam no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Quando nós pensamos sabiamente, nós conseguimos colocar nas mãos de Deus, entregar o controle das nossas vidas nas mãos de Deus. E isso está relacionado com a humildade. Isso não quer dizer também que não vamos pensar cuidadosamente, analisar bem as situações, usar a nossa mente. Afinal de contas, Deus nos deu essa capacidade de pensar. Mas nós devemos buscar em Deus a decisão final, ser humildes a ponto de submeter os nossos pensamentos, planos e ações a Cristo. No livro diz que isso é andar em sabedoria. Mesmo que seja um não, um espere um pouquinho, o que para nós é muito difícil, porque muitas vezes somos autoconfiantes. Imagina, eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho o controle de tudo, eu já pensei em tudo. E, no final, a nossa vida funciona bem melhor quando entendemos que a nossa mente foi feita para submeter-se a Deus, do que viver buscando uma felicidade pessoal. Rogo-vos, pois, diz a palavra de Deus no livro de Romanos 12, no capítulo Romanos 12, versículo 1, 2, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O objetivo da mulher sábia é agradar, alegrar e glorificar a Deus. E isso requer de nós muito esforço, requer uma perseverança, como está escrito no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Tiago escreveu essa carta com conselhos práticos para os cristãos daquela época, porque eles estavam vivendo num tempo ruim, com falta de amor, com palavras contrárias à vontade de Deus. Parece até nos dias de hoje, né? Que estava acontecendo lá também. Então Tiago veio e convocou os crentes para desenvolver a sua fé, buscando a sabedoria de Deus. Então nós devemos nos esforçar mesmo para manter os nossos pensamentos constantes. E por isso que nós temos até a prática de nos reunirmos, a prática de ouvir a palavra, de ir à igreja. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa tão natural assim. Mas nós temos o potencial de compreender o plano de Deus para nós. Nós temos lutado, nós temos buscado para manter esse objetivo de vida, que somente Deus pode nos capacitar para alcançar. Só o Senhor pode nos ajudar nesse sentido. Essa constância de pensamento é uma busca diária. É como igual lavar as nossas mãos. Lá no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 8, diz assim: Chegai-vos para Deus, e ele se chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de espírito vacilante, purificai os corações. A mulher de ânimo dobre fica dividida em dois caminhos. E é isso, né? Uma das coisas que Tiago estava alertando o povo naquela época. Ela fica dividida em seus próprios pensamentos, em seus próprios afetos, nos seus próprios desejos. E Tiago, quando ele diz, né, limpai as mãos, ó pecadores, limpai as mãos, ele está se referindo à mudança de hábitos. Ele está falando de uma mudança externa, uma mudança de costume, de atitudes. É disso que ele está falando. E quando ele se refere, purificai os corações, é uma purificação que vem de dentro para fora. Se refere, ele está dizendo aqui, ele está se referindo aqui aos hipócritas. Os hipócritas são aqueles de duplo ânimo, né? Uma hora ele está pensando de um jeito, uma hora ele está crendo em Deus. Uma hora a fé dele está firme. Numa outra hora ele está se questionando. Por que, Senhor? Ai, Senhor, o coração. Ai, tem uma hora que o coração está sujo, né? E o nosso modo de pensar nos leva a purificar o nosso coração. A nossa maneira de pensar. Por isso que nós devemos alimentar a nossa mente com as coisas que vêm de Deus. De fato, nós não alcançamos ainda essa perfeição. Nós não alcançamos essa constância de pensamento, mas o Senhor, ele leva em consideração todo o nosso esforço. O Senhor tem visto o seu esforço. Como uma mulher sábia, para se tornar uma mulher sábia. O Senhor tem visto o quanto você tem buscado praticar a palavra de Deus, praticar aquilo que ele tem nos ensinado. Então, o que tem governado os meus pensamentos? O que tem governado a nossa maneira de pensar? Essa é uma reflexão que a gente precisa fazer em vários momentos da vida. Eu diria que até todos os dias nós precisamos parar para pensar. O que tem governado o meu pensamento? O que tem corrompido a pureza do meu coração? A ansiedade, a preocupação excessiva com o futuro, o que pode acontecer? Ai, o que vai acontecer nessa pandemia? O que está acontecendo? O que tem gerado um estresse emocional e deixado seus pensamentos presos em assuntos e até mesmo de uma forma obcecada por algo, por alguém, por um acontecimento? O que tem nos levado a isso? O que tem deixado você obcecada? Você já ouviu falar naquelas pessoas que são extremamente ciumentas? Isso é uma forma de obsessão.
Uma obsessão por limpeza, obsessão por trabalho, obsessão por um cuidado extremo. Um pensamento obsessivo toma uma proporção que pode se tornar uma brecha para o inimigo. Por quê? Porque ele nos leva a ter desejos descontrolados de domínio. De dominar algo, dominar alguém, dominar uma situação. É uma ideia fixa de pensamento. Que, por muitas vezes, a pessoa não consegue se livrar disso. Então, nós precisamos entender que todo o poder pertence a Deus. A Ele pertence todo o domínio, todo o controle. E um trecho do livro que me chamou muito a atenção diz assim: Deus nos dá a habilidade para escolher livremente e agir, mas não somos capazes de saber e dirigir os detalhes do nosso mundo. Deus nos dá orientação em sua palavra, mas muitas questões não são tão claras. Isso mostra a importância da sabedoria bíblica. E através da plena confiança em Deus, conseguimos deixar a nossa vida mais leve. Deixar de alimentar os nossos pensamentos com as coisas banais, com as coisas fúteis desse mundo, para preencher os nossos pensamentos com as coisas que agradam a Deus. Lá no livro de Filipenses 4, no versículo 8, diz assim: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se em alguma virtude há e se em algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. E a respeito disso, no livro, a autora diz assim: sendo assim, a ordenança de Paulo realmente amplia ao invés de estreitar o alcance daquilo que nós, mulheres cristãs, somos livres para admirar, quando buscamos agradar a Deus. No entanto, tal atitude requer reflexão. O que significa isso? Eu até achei um pouco redundante, mas a verdade significa pensar de forma inteligente sobre aquilo que pensamos. É muito legal que ela coloca no livro. Sendo assim, a ordenança de Paulo realmente amplia, ao invés de estreitar o alcance daquilo que nós mulheres somos livres para admirar, quando buscamos agradar a Deus. No entanto, tal atitude requer reflexão, ou seja, a gente precisa analisar, a gente precisa pensar nas coisas, pensar de forma inteligente sobre o que nós estamos pensando, né? A exercitar o discernimento para decidir tudo o que nós vamos fazer. Talvez aquele filme é muito engraçado, eu vou assistir aquele filme. Só que será que é a melhor coisa que eu tenho para fazer? E aquele canal de TV, será que vai alimentar a minha mente com pensamentos sadios? Eu devo assistir? Aquela novela, né? A novela mexicana. Aquele assunto vai encher o meu pensamento de uma forma tão grande que eu vou querer reproduzir isso na minha vida. Que música que eu posso ouvir? Que tipo de assunto que eu preciso ou que eu posso alimentar quando eu estiver numa roda com as minhas amigas? Então a gente precisa sim pensar de uma forma inteligente. Lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, diz assim: porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E quando eu li isso, me lembrou muito do estudo que nos fez refletir sobre autocontrole. O que o mundo tem pregado? O mundo tem pregado que as coisas mudam. A vida não funciona mais como antigamente. A gente costuma muito ouvir aquela expressão, né? Mas o que tem? Você vai se arrepender no futuro de não ter experimentado as coisas boas dessa vida. É isso que o mundo tem pregado pra gente. E eu posso dizer até mesmo que manter esse pensamento constante, até na vida dos jovens, dos adolescentes, é muito difícil. Porque sempre tem uma bandeja de coisas na nossa frente. Na frente dos nossos filhos, que são adolescentes. Então, é complicado ensinar essa moderação, esse autocontrole.
Só que Deus, ele nos dá a capacidade de pensar biblicamente. No livro de Romanos, como nós lemos antes, rogo-vos é um chamado direto, é um chamado para uma vida comprometida, na qual nós devemos nos colocar à disposição, colocar a nossa mente à disposição de Deus, porque existe uma bandeja de coisas maravilhosas que o mundo nos oferece. Repensar no nosso estilo de vida, nos nossos pensamentos, que os nossos pensamentos não devem ser moldados na pressão do mundo pecaminoso, mas que a gente precisa experimentar uma transformação, adotar uma mudança, uma nova maneira de pensar. Quando nós olharmos para trás, nós vamos concluir satisfeitas de que nós vivemos bem e que não precisamos usar muitas coisas, agir de outras formas ou ter um pensamento renovado daquilo que o mundo tem pregado. Mas Deus, ele vai nos ajudando. Quando nós pensamos, colocamos os nossos sentimentos submissos a Deus e deixamos de agir como vítimas no qual o mundo tem colocado muitas vezes a sociedade. E falando um pouquinho sobre isso, sobre vítimas, nós vamos entrar agora sobre o assunto de sentimentos. O vitimismo, ele gera uma desculpa para os nossos pecados, né? É como se fosse uma marca, um selo, tipo, eu estou sendo mal educada, sou grossa porque eu estou de TPM. Ou eu sou grossa, falo alto mesmo, porque faz parte da minha natureza. Eu nasci assim, foi assim que eu fui criado. Mas, fazendo o estudo, a Bíblia não nos dá esse direito de sermos assim. Tá certo que muitas vezes o ambiente no qual nós vivemos nos influencia para certas atitudes. Mas ninguém chega falando de uma forma grosseira ou mal educada com o chefe quando tá de TPM. A gente consegue se controlar no nosso trabalho, né? Porque a gente precisa trabalhar, senão a gente vai ficar sem receber, a gente vai ser mandado embora. Mas a gente se sente no direito de fazer isso com o nosso próprio marido. E a autora Elizabeth Elliot, ela aconselha: não tente se fortalecer contra as emoções. Reconheça-as e nomeie-as. Se isso ajudar, então apresente-as a Deus para que Ele prepare as suas reações. A disciplina das emoções é o treinamento das reações. E eu gostei muito dessa frase. A disciplina das emoções é o treinamento das reações. E podemos relembrar a respeito do autocontrole, novamente, que nós estudamos, quando nos referimos até mesmo ao sentimento de ira. Lá no livro de Mateus, a gente pode ler depois, você pode ler com mais detalhes. No livro de Mateus, no capítulo 21, no versículo 12 e 13, mostra um exemplo quando Jesus demonstrou seu sentimento de ira. Jesus, ali no livro de Mateus, ele demonstrou também o seu sentimento de ira. Quando as pessoas estavam fazendo do templo um local de comércio, ao invés de ser um local de oração. E naquele momento, Jesus, ele se irou. Ele demonstrou a sua ira de uma forma justa e controlada. E é isso que, ali naquela frase que nós lemos anterior da autora, que ela fala: a disciplina das emoções é o treinamento das reações. Eu posso até me irar, mas eu preciso demonstrar essa reação de ira de uma forma pensada. E a mulher sábia, ela demonstra sua ira de uma forma pensada. Lá no livro de Provérbios, ele diz assim: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. E até eu fui no dicionário ver o significado da palavra longanimidade. E no dicionário, ele explica assim, que longanimidade é a virtude de quem é bondoso e generoso, de quem acredita e tem fé em Deus para ajudar a solucionar seus problemas. E tem uma outra tradução, uma outra explicação sobre a palavra longanimidade, que diz assim: é a virtude de suportar com firmeza contrariedades em benefício do outro. Então, nós precisamos pedir a Deus ajuda para treinarmos as nossas reações. E as nossas reações do nosso dia a dia mesmo. Talvez não é tão necessário mostrar uma ira
contra o nosso filho. Ou, às vezes a criança, ela tá brincando e acontece algum acidente e a gente se ira. A gente fica com raiva, a gente fica triste, porque o problema não é a criança, o problema é que nós mesmos já estamos sobrecarregadas. E nós precisamos pedir ajuda a Deus para treinar o nosso sentimento, para suportar com firmeza as contrariedades em benefício do outro. Nós não podemos deixar com que os nossos sentimentos, eles acabam se tornando pecaminosos. Você já leu lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 26, diz assim: irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a sua ira. E aí a pecaminosa é aquela que agimos sem pensar, que a gente é precipitada. A gente desonra a Deus, a gente persiste no pecado, a gente não se arrepende e a gente demonstra a desconsideração pelo outro. A gente acaba colocando a culpa do nosso descontentamento em cima das outras pessoas. A gente se ira e a nossa reação, ela acaba machucando a outra pessoa. E essa emoção é uma emoção muito forte. E até o livro cita a respeito da mágoa como uma emoção muito forte. A mágoa, ela é uma emoção que ela é provocada por algo ou por alguém. Por uma atitude de decepção, por uma ofensa que uma outra pessoa causou. Provérbios, ele nos ensina como cultivar em nós a consideração com o sentimento do outro. Não é pecado se sentir magoado. Não é pecado se sentir triste. Não se sinta culpada por estar magoada. Mas o pecado, sabe o que é? É como lidamos com as emoções fortes. Tudo em excesso é pecado, faz mal. Em termos de lidar com mágoa, por exemplo, a gente tem o exemplo do rei Davi. Chegou um tempo que, no reinado de Davi, que o seu filho Absalão, ele se voltou contra o próprio pai, que era Davi, e ele queria tomar o trono do pai. Então ele reuniu um grupo de renegados e realizou um ataque terrorista contra o próprio pai, contra o reinado, contra o rei e o exército real. Então você pode imaginar como o rei Davi, como Davi se sentiu. O seu próprio filho queria matá-lo. E quantas situações parecidas a gente vê hoje, a gente escuta falar hoje, pais ricos, né, os pais idosos experimentam um pouco do que Davi sentiu. Na medida que eles vão envelhecendo, os filhos começam a se importar muito mais com o bem-estar deles. Lá em 2 Samuel, no capítulo 18, versículo 5, descreve que Davi, mesmo se preparando para a batalha contra o exército de Absalão, para conter aquela revolta, né, do filho dele, Davi orienta o seu exército. E ele até fala assim: tratai com brandura o jovem Absalão por amor a mim. E aqui nessa palavra de 2 Samuel 18, nós vemos um coração de um pai que não importava que o filho estava desejando matá-lo, mas Davi, ele queria poupar a vida do seu filho. Só que não foi assim que aconteceu, né? O exército não sentiu remorso de assassinar Absalão. Eles foram lá, eles tinham que pensar no bem-estar de todo o reino e não somente nos sentimentos do rei. Então Absalão foi morto na batalha. E quando chegou a Davi a notícia de que o seu filho havia sido morto naquela batalha, ele chorou muito. Ele chorou e ele se lamentou pela morte do filho, lá em 2 Samuel, continuando, no capítulo 18, versículo 33, fala assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Então ele fala várias vezes, meu filho, e isso nos ajuda a refletir de que realmente ele estava muito magoado, de que ele estava chateado com aquela situação, ele estava magoado. Apesar da traição de Absalão,
Davi ficou magoado quando recebeu a notícia da morte do seu filho. Ele estava ali colocando em risco todo o seu reinado por conta do seu amor excessivo. Acaba sendo até uma atitude irresponsável, né? Eu vou deixar meu filho fazer o que ele quer por amor. Mas não é assim. Nós podemos demonstrar as nossas emoções. Nós podemos demonstrar o quanto nós amamos, nós podemos demonstrar a nossa tristeza, mas ao ponto de que isso não traga danos às pessoas e até mesmo desonra a Deus. E, por fim, nós vamos falar um pouquinho sobre os nossos desejos. Então, os nossos desejos é a ação e o efeito de desejar, aspirar, sentir, ter vontade de alguma coisa, de querer algo. Pode ser algo consciente ou inconsciente. E pode até chegar a ser um desejo reprimido. Né? São coisas que nós queremos muito e que, por exemplo, um marido, um filho, um crescimento no trabalho, uma cura física, uma cura emocional, a conversão do marido, uma viagem. Ai, gente, uma aglomeração. A gente queria tanto ter uma aglomeração, mas a gente não pode por enquanto, né? Mas enfim, é o que nós desejamos. Às vezes a gente quer muito não precisar lavar louça naquele dia. A gente quer fazer uma unha. A gente quer tomar um banho com tranquilidade. São muitas coisas que nós desejamos. E esses desejos, muitas vezes, ou até mesmo de certa forma, direcionam o rumo das nossas vidas, né? Muitas coisas que nós desejamos fazem parte da nossa natureza, né? E a gente expressa isso com os nossos desejos. O fato de querer casar, formar uma família, ter uma casa, é a forma que nós expressamos de que a gente não quer ficar sozinha, a gente não quer ser solteira o resto da minha vida, eu quero casar, eu quero ser amada, né? E até o livro, tem um trecho do livro que eu achei bem legal, que fala assim: somos mulheres incompletas, vivendo num mundo inacabado. E por causa disso, não encontraremos total satisfação até irmos para casa, até que sejamos aperfeiçoadas em Cristo. Quando ele fala aqui, quando a autora fala que não estaremos, encontraremos total satisfação até irmos para casa, ela se refere à vida eterna. Ela se refere ao céu. Então nós vivemos num mundo inacabado, nós somos seres, mulheres incompletas e a gente busca esse aperfeiçoamento a cada dia. Só que a nossa total satisfação será quando a gente chegar no céu, com a nossa vida eterna. Então, assim, enquanto nós estivermos aqui na Terra, não tem nada de errado em termos anseios. A gente só não pode desejar a ponto de nos tornarmos escravas dos nossos desejos. A ponto de a gente se tornar, colocar colocar os nossos desejos no lugar de Deus. Né? E um desejo que era para ser muito bom acaba se tornando pecaminoso, acaba se tornando pecado, porque eu preciso alcançar aquele desejo a qualquer custo e eu acabo fazendo com que aquilo se torne um pecado. Então eu não posso deixar com que isso me escravize. Né? Um vício, por exemplo, é um desejo pecaminoso. A vontade de tomar refrigerante passa a ser um vício, passa a ser pecaminoso quando eu olho para aquilo e eu falo assim, não consigo viver sem aquilo, eu preciso tomar aquilo, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com os nossos anseios dessa forma. No livro de Provérbios, no capítulo 8, versículo 11, diz assim: porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar a ela. Nós podemos aprender sobre desejos no livro de Provérbios. E que o nosso melhor desejo é a sabedoria. Isso sim nós temos a certeza de que vamos receber. Provérbios nos ensina que os nossos desejos, que se os nossos desejos estão alinhados com a verdade de Deus, nós podemos estar mais confiantes de que Ele vai nos conceder, de que Ele vai nos entregar, né? Isso que Provérbios nos ensina. O salmista também nos ensina que aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém.
mas o anelo dos justos Deus o cumpre. O salmista também disse da seguinte maneira: agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração, lá em Salmos 37:4. E Provérbios 18:1 diz: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Aqui, ele descreve uma pessoa que está tão decidida em buscar o que deseja que ela não escuta o conselho ou orientação dos outros. Ela, com o passar do tempo, a pessoa até se afasta no meio dos seus amigos de tudo aquilo que vai contra aquilo que ela deseja. Só que o pior, o que acontece? No final das contas, ela descobre que aquilo que as pessoas, os amigos e até a verdade de Deus contradizia. Ela descobre que tudo ao seu redor estava certo o tempo todo. Então, é muito claro o livro de Provérbios quando ele diz: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Provérbios 19:2. Nós somos pecadoras e, de fato, os nossos desejos podem também ser pecaminosos. Quando nós desejamos algo muito bom e nos entregamos a esses desejos sem pensar, nós vamos viver as consequências das nossas escolhas. Quando Provérbios diz: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado, temos que tomar cuidado com as nossas escolhas, por conta das consequências que nós podemos viver. Somos pecadoras, e é fato que teremos desejos pecaminosos. E mesmo quando desejamos algo de bom e nos entregamos sem pensar, nós vamos viver as consequências das nossas escolhas. A preguiça é um desejo de experimentar conforto e prazer sem ter esforço. Você já viu aquelas pessoas que continuam desempregadas porque elas não estão dispostas a enfrentar o começo da sua carreira? Só porque ela tem um diploma de ensino superior, então ela não quer submeter ao início de todas as coisas, né? Isso é uma forma de ser preguiçosa. É um desejo de experimentar um conforto, um prazer sem se esforçar. E a humildade, que caminha lado a lado com a sabedoria, reconhece e aceita que o esforço é devido e faz parte da nossa vida. Acordar cedo, se esforçar, muitas vezes deixar de curtir um final de semana para poder terminar aquele trabalho da escola, né? Faz parte da vida. E lá na frente você vai ver a compensação disso. Se os nossos desejos são moldados pelo temor do Senhor, eles serão realizados. Deus acode à vontade dos que o temem e atende-lhes o clamor e os salva. Está escrito isso lá em Salmos 145:19. Aqueles que temem ao Senhor desejam o Senhor. O salmista não apenas sabia disso, mas ele vivia respirando isso. E isso que nós precisamos. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Se queremos experimentar a alegria de ter um desejo realizado, esse é o caminho. Se o nosso desejo é o próprio Deus, nós temos a garantia em Cristo. E quanto mais experimentarmos e conhecermos dele, conhecermos mais de Deus, mais os nossos desejos por coisas menos importantes diminuirão, pois nada é mais realizador do que Deus em Cristo. Vou ler de novo isso. Se queremos experimentar a alegria do desejo realizado, esse é o caminho. Se nosso desejo é o próprio Deus, temos a garantia em Cristo. E quanto mais experimentarmos e conhecermos dele, de Deus, mais os nossos desejos por coisas menos importantes diminuirão.
pois nada é mais realizador do que Deus em Cristo. Muito forte isso, né? Apresente a Ele todas as suas vontades e todos os seus planos. E que o Senhor nos ajude a lidar com os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, com os nossos desejos. Que nós possamos nutrir os nossos pensamentos conforme os ensinamentos de Deus. Que nós consigamos colocar em prática o que Deus tem nos ensinado, de modo que os nossos sentimentos sejam controlados e os nossos desejos sejam voltados em experimentar e conhecer mais do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.